Você já ouviu falar de uma pessoa que é ingrata porque recebeu uma ajuda? Provavelmente essa pessoa ajudou financeiramente, fez uma ajuda e sentiu que a outra pessoa não conseguiu aproveitar aquela ajuda. Existe nesses casos um desequilíbrio entre as trocas. Muito provavelmente, alguma ordem aqui foi infringida. Existem as ordens sistêmicas para que uma ajuda seja efetiva. Então, muitas vezes, quando a gente não respeita essas ordens, existe um desequilíbrio e a pessoa que recebe, ela não estava pronta para receber, ou ela não pediu ajuda, ou foi demais para ela, algo não encaixou e essa ajuda não foi efetiva. Então, o que é importante para que a gente possa ajudar alguém e essa ajuda ser, de fato, uma ajuda boa para os dois lados? Em toda relação de ajuda, existe o ajudante e existe o ajudado. Existe quem dá e existe quem recebe. Só que, quando a gente não está falando de mãe ou pai que dão a vida aos filhos, que são maiores, nós estamos falando de pessoas adultas, duas pessoas adultas que vão ter uma relação ali de ajuda, é preciso haver trocas para que se tenha equilíbrio. Sempre que uma pessoa adulta vai ajudar uma outra pessoa adulta e não reconhece, não se tem uma troca justa, essa ajuda fica comprometida. Então, uma primeira premissa importante para se ajudar alguém: só ajudar na medida que te pedem ajuda. Então, muitas pessoas, e eu me coloco aqui nisso, muitas pessoas querem ajudar além do que a pessoa pediu. Então ela se coloca como superior porque ela quer facilitar a vida do outro, não importa em que área da vida, mas ela se coloca de uma forma que não é a melhor forma de ajudar, porque você fica num lugar de maior e você fica doando demais, você doa além do que a pessoa pediu, e é claro que a pessoa que não pediu, ela não vai tomar tudo, ela não vai receber tudo que você deu, porque ela não pediu tudo aquilo que você deu. Mas e quando a gente encontra um tomador, uma pessoa que é recebedora, que ela anda pela vida recebendo, ela fica numa postura de recebedora, é aquela pessoa que acha que faltou no seu sistema familiar e ela anda pela vida tomando, recebendo. Por quê? Porque ela se sente injustiçada diante da vida, então ela precisa receber ainda mais. Então ela anda se sentindo no direito de receber mais. E quando esses dois se encontram, esse doador e esse tomador, existe aí um match, né? Essas pessoas se encontram e ficam uma dependente da outra. Mas essa ajuda, essa troca não é harmônica e não é equilibrada. Porque esse doador, essa pessoa que doa demais, ela está doando porque ela também aprendeu assim. Foi um aprendizado que ela teve na família dela, na sua infância, de que ela precisaria se doar para ser vista, ela precisaria ajudar para ser vista. Ela não se acha merecedora de receber, ela é uma doadora, porque ela tem que dar, porque é assim que ela aprendeu a ser reconhecida, aprendeu a ser vista. Então ela precisa dar, e o outro que precisa receber. Então esses dois se encontram e ficam um dependentes do outro. Então aqui nessa dinâmica do tomador, do recebedor, a gente tem aqui algumas dinâmicas, por exemplo, da pessoa que pede muito desconto. A pessoa que pede muito desconto, ela está dizendo que o valor integral não é justo. Não é justo ela pagar aquele valor. Então ela sempre pede desconto. Por quê? Porque ela já foi lesada, muito lesada lá atrás, né? Ela já teve muitas questões lá atrás e ela tem que ser compensada na vida pelo que faltou. Então não é justo ela pagar tudo integralmente, porque ela está compensando alguma coisa do passado. E isso é muito inconsciente, vira um hábito repetitivo, vira algo que ela não sabe nem de onde nasceu, mas é um sentimento de que ela precisa ser compensada. E essas duas pessoas, essa forma desequilibrada de ser, tanto o recebedor quanto o doador, estão vivendo ainda na esfera dos pais. São pessoas que não conseguiram ainda ir para a vida. Se ela não rompe com esses hábitos, se ela não rompe com esse passado, com esse jeito de ser, ela não vai de encontro, ela não vai na direção de relacionamentos mais equilibrados. As trocas são sempre desiguais, porque uma está sempre doando e a outra está sempre recebendo. E essas duas estão sempre insatisfeitas, porque quem doa acha que tem que se doar mais e quem recebe acha que tem que receber mais, porque nunca foi o suficiente.
E quem se doa acha que nunca doou o suficiente. Então são duas formas de ser que causam muita ansiedade e que não é equilibrado, não são trocas equilibradas, não é um jeito de ser equilibrado na vida. Então o que é equilibrado? Bom, primeiro é você ajudar ou você dar na medida que o outro te pede. Isso pode ser em qualquer relacionamento entre pessoas do mesmo tamanho, entre dois adultos. Você só ajuda dentro da medida que o outro te pede ajuda. Se ele te pede X, você, se puder, se for possível para você, você dá X, você não vai dar 2X. Não fazer pelo outro o que é a responsabilidade dele. Uma postura adulta, uma postura sistêmica, é você assumir o seu lugar e deixar o outro com a dignidade dele. Então, toda vez que você toma a responsabilidade de um outro adulto, uma responsabilidade que é dele, e de algo que ele pode fazer, você tira a dignidade do outro. Então, você se coloca num lugar de maior e deixa ele num lugar de menor. Então, em um exemplo simples de um casal, onde a mulher ou a esposa sempre marca os médicos do seu marido. Ela, inclusive, vai com ele a todos os médicos para falar sobre a saúde dele. Então, toda ajuda que a pessoa, que é de responsabilidade da pessoa, e você toma à frente, você está se colocando num lugar de maior. E nesse caso é um lugar de mãe. E esse lugar vai pesar. Porque o relacionamento amoroso não se pode trazer a desigualdade e um ficar no lugar de pai ou mãe. Porque uma hora isso vai pesar e esses dois vão se separar. Esse relacionamento pode até ficar junto, mas ele não vai ser feliz, não vai ser equilibrado. Então é importante pesar também essa questão, né? O que você vai ajudar é de responsabilidade da pessoa, né? Ou você pode ajudar porque é uma ajuda à parte, é algo que você pode fazer, mas que você não está comprometendo a dignidade da pessoa. Você não está se colocando como um adulto, como um pai, como uma mãe e deixando o outro no lugar de criança. Cada vez que você deixa o outro no lugar de criança, numa consciência infantil, ele não se desenvolve e você está tendo algum ganho secundário dentro desse lugar, algum ganho de poder. Porque muitas vezes, quando uma pessoa entra num lugar de mãe ou de pai de outra pessoa, suprindo necessidades básicas ou fazendo pelo outro que é responsabilidade dele, coisas que pai ou mãe fariam, essa pessoa fica num lugar de maior, acaba tendo um certo poder sobre a vida do outro, sobre suas escolhas, inclusive aqui inclui relação de pai e mãe. Se pai e mãe pagam ainda coisas para filhos adultos, eles estão num lugar de poder e sim, esse filho deixa esses pais nesse lugar de poder. Então essa consciência infantil que fica nesse lugar e não rompe com isso. E por último, aceitar os limites da ajuda. Aceitar o outro como ele é, sem julgar. Entendendo que o outro é o outro tem outros desejos, outras premissas, outras necessidades. Então a sua ajuda é sempre limitada. Você não pode querer que o outro tome tudo que você der, ou tudo que você tem vontade de dar. Por quê? Porque ele só vai tomar na medida do que ele quer, do que ele pede. Se você sente ingratidão, muitas vezes é porque você está dando demais e você não observou se ele está pedindo. Você não observou se ele precisa, você não observou a medida desse pedido e você também não observou se é algo que ele deve aprender e ele deve exercer. Então, essas pessoas que estão em desequilíbrio entre o dar e o tomar, são doadoras e recebedoras, as recebedoras muitas vezes são dependentes emocionais dos doadores e os doadores muitas vezes são controladores, com algumas tendências narcisistas. Então esses dois acabam se encontrando e ficando por muito tempo juntos, insatisfeitos, os dois lados, porque estão em desequilíbrio. Uma relação equilibrada de trocas inclui o respeito a todas essas ordens. Então, para todo doar, tem algo a receber. Então, a pessoa que dá, ela precisa ter algo em troca, ou ela está dando algo de presente, mas algo que não seja da necessidade básica da pessoa, é algo de presente, é algo extra, porque entrando na necessidade básica da pessoa, você tira a dignidade do outro. Então, num equilíbrio, você dá presentes sim, mas você não tira a dignidade do outro.
E em toda troca, seja de trabalho, de serviço, seja de amizade, seja familiar, em todas as trocas adultas é preciso ter um equilíbrio, mesmo que a troca não seja na mesma moeda, que seja um serviço, que seja pago em dinheiro ou uma permuta, uma troca. As trocas são importantes. As trocas equilibradas, elas precisam fluir. Se não estão fluindo, se só um dá e um recebe, existe um desequilíbrio. E aqui entra algo além. Muitas vezes a pessoa que dá demais, a pessoa que é doadora, ela muitas vezes está dando para sanar, para compensar um sentimento de culpa de algo que ela acha que ela falhou no passado. E quem está recebendo também tem essa consciência de que faltou, de que algo foi ruim lá no passado e essa pessoa deve mesmo a ela assim. Mas é importante entender qual a medida dessa compensação. Precisa ter um limite, porque senão essa compensação ela fica eterna. E isso não é equilibrado, isso não é saudável para nenhum dos lados. E isso acaba comprometendo a vida dos dois. Prende os dois nesse sentimento de culpa, nessa indenização, e nenhum dos dois segue para a vida. Bom, espero ter colaborado e eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.